tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de um tema que é um tema forte. Embora nós vamos situá-lo aqui no Brasil, nas pesquisas feitas aqui no Brasil, mas ele tem sido um problema de nível mundial, pelo menos aqui no Ocidente e em parte do Sul global. Não sei como é que está lá na China, como é que está lá no Sul da Ásia, que está tendo muito desenvolvimento. Não sei como é que está sendo na África. A África tem sido um continente que está despertando agora para as suas liberdades. E lá tem muito problema também. Mas talvez eles não estejam tão contaminados. Mas aqui no Ocidente, pelo menos aqui no Brasil, nós estamos com transtornos, uma epidemia de transtornos mentais. Então, esse aí... saiba como está acontecendo a epidemia de transtornos mentais, né? Eu estou me baseado aqui no Outra Saúde, que é dentro do portal Outras Palavras, um artigo escrito por Gabriela Leite, que é uma articulista aqui, uma jornalista pesquisadora aqui do Outras Palavras, situada na seção Outra Saúde, Saúde Mental. Essa matéria foi publicada no dia 5/2/2025, hoje nós estamos no dia 6, né? Então ela está fresquinha. Ela naturalmente se baseou em várias pesquisas. Vamos ler a matéria. Nós estamos vivendo no mundo atualmente uma ansiedade, mas nem tudo é transtorno. Tem muito diagnóstico que não é transtorno. O fato é que as coisas estão muito majoradas e as escolas e o próprio SUS estão onerados. As escolas, por causa da quantidade de adolescentes que estão aparecendo com esses problemas, chamados de transtornos, até prova em contrário, seriam transtornos, ou pelo menos eles não estão vivendo bem com isso, né? Estão transtornados por algum motivo, ainda que não sejam transtornos mentais específicos, mas são condições de vidas aflitivas, estão com ansiedade. Então, nós vamos ler aqui o que está rolando e comentar oportunamente. Você, por favor, deixe seu like nesse vídeo, que você me ajuda aqui no canal. Deixe seu comentário, sempre competente, sugerindo ideias, deixando sua contribuição. Não me interessa discussão, não me interessa ideologia, né? Para mim está por fora. E deixe seu comentário, compartilha, tá? Você ajuda outras pessoas a ter contato com isso, tanto por portal Outras Palavras, quanto para mim aqui no programa Pontuando. E assine o canal se você for novato por aqui. Muito bem, em 10 anos, casos de ansiedade de crianças e adolescentes cresceram de 15 a 44 vezes. Aos sinais de crise real, soma-se a cultura do hiperdiagnóstico, que é isso aí que eu estava falando, que nem tudo é transtorno, então esse hiperdiagnóstico ele entra nessa faixa. A saúde pública ela pode ser transformadora, mas ainda há muita indiferença diante do problema. Muito bem. Voltando então ao texto. Como os adultos, também as crianças e adolescentes enfrentam um mau momento no que diz respeito à sua saúde mental, em levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, divulgado na semana passada, a semana anterior a esse dia 5 aqui, de fevereiro de 2025, constatou-se em 10 anos um aumento de 1.575% no atendimento do SUS. Vocês veem que isso aí é um número enorme de crianças entre 10 e 14 anos que estão sofrendo de ansiedade. Entre os adolescentes, numa faixa mais acima de 15 a 19, esse aumento foi de 4.423%. Gente, é muita coisa. 1.575, 4.423 é muita coisa, né? Alcançando um número de 53.514 atendimentos em 2024, mais de 6 por hora. Então, esse pessoal dessas duas faixas etárias aí estavam ocupando o SUS com questões de ansiedade vista como transtornos. Vamos ver se isso é por aí mesmo. Mas o sistema de saúde está pronto para atender essa demanda? Um grupo de pesquisadores foi atrás de respostas e sintetizou suas conclusões em um artigo recém-publicado na revista Caderno de Saúde Pública, a CSP. Inclusive tem um link aqui para você entrar no artigo, né? Eu não vou entrar porque ele deve ser imenso.
E esse caderno de saúde pública tem parceria aqui com Outra Saúde dentro do portal Outras Palavras. Entrevistaram genitores, né, pais de crianças, cuidadores, seja lá o caso, de 3 a 16 anos, crianças de 3 a 16 anos, crianças jovens, né, que foram atendidos no serviço psicológico de uma policlínica ligada ao SUS, em uma cidade média sudestina, ou seja, aqui do Sudeste, que carece de uma unidade de Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que seria a CAPS-IJ. Ele carece dessa unidade. Então foram atendidos no SUS, através do SUS, numa policlínica. Entre as conquistas e dificuldades enfrentadas pelas mães e pais, captadas pela pesquisa, chama-se a atenção o papel que a escola desempenha nesse processo de entendimento de transtornos mentais. Trata-se, segundo o artigo, de um fenômeno contemporâneo. Eu não comentei, mas isso aí não é uma coisa só de Brasil, que vem com uma maior compreensão das relações possíveis entre possíveis problemas de aprendizagem, questões psicológicas, neurológicas, problemas de desenvolvimento. Bom, é possível que os problemas estejam situados nessa área, mas é possível também que os problemas estejam situados em condições de vida, em condições psicológicas, em condições de acesso, em condições familiares, em condições de situação. Hoje nós temos um ritmo frenético de vida. Será que essas crianças passam por isso? Será que essas crianças estão perdendo a juventude dentro de casa em frente à internet? Estão padecendo também de terem que provar que são isso, que são aquilo? Que é um fenômeno que está acontecendo na nossa época. São crianças de periferia, são crianças do centro, são crianças de cidades menores, são crianças, vamos dizer assim, com alguma condição social razoável, mas que por sua vez ainda precisam de policlínicas ou de SUS. Quem são essas crianças, né? Então trata-se, segundo o artigo, de um fenômeno contemporâneo que vem com uma maior compreensão das relações entre possíveis problemas de aprendizagem, questões psicológicas voltadas a qualquer coisa daquelas que eu por acaso falei aqui, ou questões neurológicas, ou problemas de desenvolvimento. Bom, isso aí está caracterizando uma espécie de epidemia de problemas de transtorno. Em entrevista a esse boletim, Iagor Brum Leitão, que é um dos pesquisadores responsáveis pelo artigo, ele é da Universidade Federal do Espírito Santo, ele complementa. A escola é um importante espaço social habitado pelas crianças e adolescentes. Por isso, além de ser um ambiente de aprendizado, torna-se um lugar onde não só sinais de sofrimento psíquico se expressam, mas também onde eles são percebidos. Às vezes, dentro de casa, o pai e a mãe, e poucas pessoas não têm muito olhar para isso, não tem nem tempo às vezes, né? Mas às vezes convive com aquilo sem entender também. Um subtítulo aqui, Escola e Medicalização. Nós já fizemos um título, Desmedicalização. Não foi um título bom, porque o Google veio dizer que eu estava falando de remédios. Eu não falei de remédios, não falei nem nome de remédios, mas tem assuntos que a gente não pode falar, sabe? A gente tem que medir as palavras, porque o algoritmo passa por ali e retira seu vídeo do Prelo. Mas ele está com uma visibilidade boa, mas não vai andar mais porque já me mandaram uma notificação. Muito bem, escola e medicalização. Vou tomar cuidado com as palavras que eu vou falar aqui, porque senão esse vídeo aqui também não sai do lugar. Mas se a escola é um local importante para a descoberta de possíveis transtornos de crianças e adolescentes, ela também pode ser, em certos aspectos, disseminadora de uma perspectiva medicalizante. Ou seja, a compreensão de distúrbios que pode ter origens diversas, inclusive sociais, conforme eu já mencionei, e familiares, que eu também mencionei, apenas do ponto de vista médico, ou seja, compreendidos através de uma estrutura médica e tratados exclusivamente com intervenções médicas, na palavra de Iagor. O que quer dizer? Perspectiva medicalizante. O cara chegou lá com um problema que é mais social, que é mais familiar, que é mais pessoal, que é mais neurológico, que é mais de desenvolvimento particular pessoal daquela família, daquela localidade, daquela condição de vida, mas é visto como um transtorno dentro daquele espectro. O médico vai olhar como um transtorno, vai medicar como um transtorno, até porque essas entrevistas no SUS são extremamente rápidas e o médico tem que ter uma produção
porque ele sai daqui e vai para outro lugar, né? Isso é muito complicado. Muito bem. Então, a compreensão de distúrbios que podem ter origem diversas, inclusive sociais, familiares, apenas do ponto de vista do médico, compreendidos através de uma estrutura médica e tratados exclusivamente com intervenções médicas, nas palavras de Agor, quer dizer, ele está dizendo que de repente as coisas estão sendo levadas para uma categoria e elas não são dessa origem. O artigo ressalta então, qual a questão? O crescente aumento do discurso neurocientífico na educação pode levar a uma interpretação rígida de comportamentos desviantes das normas como sinais de transtornos, incentivando a busca precoce por diagnósticos e intervenções médicas, mesmo quando esses comportamentos poderiam ser parte de um desenvolvimento normal ou ter uma resposta, ou ser uma resposta, ou ter uma resposta contextual. Neste contexto, há alguns diagnósticos que se sobrepõem e chamam a atenção dos pesquisadores, inclusive nas entrevistas feitas na saúde mental desta policlínica mencionada. Prevalecem as suspeitas de transtorno do espectro autista, que é o TEA, ou TEA, e transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, com hiperatividade, que é o TDAH. TDAH. Tem muita gente que fala assim, eu tenho TDAH. Tem nada, ele tem preguiça, não gosta de olhar aquilo, não lê com paciência, porque ele está num ritmo frenético na vida e tem muita coisa que dissipa a cabeça dele. Ter TDAH é um diagnóstico preciso. A pessoa tenta e não consegue. E alguns têm isso com hiperatividade, então isso já é problemático. Esse diagnóstico não é tão rápido assim. E não é também algo que a gente possa nos autodiagnosticar. Eu descobri que eu tenho TDAH. Você pode ter descoberto que você ficou assim. São duas coisas diferentes. São palavras minhas, tá? Muito bem. Embora seja uma tendência que se confirma em estudos de diversos países, os autores do artigo fazem questão de problematizar essa prevalência, né? Segundo os pesquisadores, essa maior frequência de diagnóstico pode ser consequência da ênfase na biologia como base para esses diagnósticos, que é o que eu disse aqui. O cara entra lá dentro, isso aí já é tanto transtorno. Não que não se deva falar isso, não que não exista isso, não que você não tem que ter um olhar especial para essas coisas, não é isso que eu estou falando. O que o artigo está falando e eu estou complementando é que nem tudo que chega lá às vezes é uma questão de outros contextos, não é um contexto de clínica médica, de estudo médico, de diagnóstico de saúde mental e com visibilidade dentro da medicina. Pode ser uma coisa dentro da psicologia, ou às vezes até dentro da neurologia, ou às vezes até quem faria uma análise melhor ali seria um sociólogo, ou da sociologia, ou da assistência social. Mas se for tudo para o médico e cair dentro do espectro e for medicado, vira tudo a mesma coisa. Conforme eu disse, algumas pessoas dizem, eu tenho transtorno de déficit de atenção. Às vezes você não tem, às vezes você não sabe se tem. Eu descobri que sou autista só porque você tem um ou dois sintomas. Poxa, sintoma parecido todo mundo tem. Febre pode ser uma porção de coisa, né? Distração pode ser uma porção de coisa, pode ser momentos da sua vida, pode ser uma porção de coisa. Então, segundo os pesquisadores, essa maior frequência de diagnóstico pode ser consequência de ênfase da biologia com base para esses diagnósticos. Então, eu espero estar me fazendo entender. Além da inclusão de transtornos no mais recente manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, que é o DSM-5. Então, olha bem, segundo os pesquisadores, com maior frequência de diagnóstico, essa maior frequência de diagnósticos pode ser consequência da ênfase na biologia como base para esses diagnósticos, além da inclusão dos transtornos no mais recente Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5. Esses dois fatores podem estar contribuindo para uma cultura de hiperdiagnóstico e levando a um aumento de demandas nos encaminhamentos de crianças e adolescentes. O artigo frisa, então, essa situação pode contribuir para aumentar o estigma de pessoas com os transtornos. E Agor, que é o rapaz lá da pesquisa, esclarece que a percepção puramente medicalizante ela é equivocada. Tanto a escola quanto a sociedade podem ser causadoras dos sofrimentos psíquicos. Não é necessariamente uma questão médica, às vezes é uma questão
de meio social, às vezes é uma questão psicológica, né? Às vezes é uma questão de assistência social. Então, eles, entre aspas, não decorrem de problemas apenas no indivíduo, na criança, no adolescente. Questões como dinâmicas familiares conflituosas, vulnerabilidades socioeconômicas, racismo, homofobia, exposição à violência, maus tratos, inclusive o próprio ambiente escolar, seus métodos pedagógicos, relações de poder, relações interpessoais, experiências de pertencimento social, também impactam diretamente, reflete o pesquisador. E deve impactar há anos e anos e anos, mas não era visto, era largado para lá e cada um levava o seu complexo para frente sem saber se tomaria o remédio, sem saber se tinha algum problema realmente ou se aquilo era apenas um problema que ia dificultar demais a vida do indivíduo, que ele ia levar para o resto da vida, sem nunca um diagnóstico de alguma coisa, não digo de transtorno, mas assim, dentro da psicologia, dentro do serviço social, dentro de questões psicológicas, etc. E a comunidade escolar, por vezes, encontra saída na medicalização para esses problemas, reproduzindo a lógica de enquadramento e normalização. Mas isso acontece por estar inserido em uma estrutura social mais ampla que reforça essa tendência. É o que acrescenta Iagor. Muitas escolas não se sentem preparadas para lidar com a diversidade e complexidade das questões de saúde mental, o que pode levar à percepção de que esse tipo de demanda está além de suas funções pedagógicas. Apelar para a psiquiatria, por vezes, é o caminho mais viável e dá a eles uma sensação de que fizeram alguma coisa. A saúde deve tomar a dianteira, outro título. No entanto, o artigo recusa o caminho fácil de jogar a culpa no ensino básico, não é por aí. A escola, por definição, tem um mandato da educação, não o da saúde ou da saúde mental. O mandato da escola é da educação. Ainda que não possa se furtar da responsabilidade de ser também espaço de sua promoção, ou seja, da própria saúde mental, frisa Iagor. A questão é que o ambiente escolar não está preparado para lidar com essa onda de transtornos mentais que gera uma grande demanda para o sistema de saúde. O fortalecimento da relação entre escolas e serviços de saúde mental infantil e juvenil requer um esforço conjunto, discute o artigo, mas, segundo seus autores, é responsabilidade da saúde fazer esse movimento. Para Iagor, muitas vezes os serviços de atendimento também agem de forma reducionista, sem se articular com a escola ou compreender melhor o seu contexto, ou, em outras palavras, sem fortalecer um laço de corresponsabilização. Na opinião do pesquisador, a escola não deve ser apenas um local de encaminhamento, mas que deva ser capaz de ela mesma ser espaço para acolhimento, reflexão, promoção de saúde, de pertencimento e de reconhecimento social. Para estreitar a relação entre o ambiente escolar e os serviços de saúde, estes precisam ter um papel proativo para, por exemplo, oferecer espaços de diálogo e de qualificação não verticalizada para educadores. Iagor sugere ações baseadas na intersetorialidade, corresponsabilização, fortalecimento de vínculos e aproveitamento dos discursos e características de território. Ele exemplifica algumas possibilidades: promoção de fóruns sobre saúde mental infanto-juvenil, rodas de conversas com estudantes ou familiares, projetos integrados entre UBSs, escola e grupos terapêuticos, mas construir um olhar ampliado sobre a saúde mental e buscar resposta para além da medicalização só será possível se houver investimento e articulação, alerta Iagor. UBSs devem ser mais que centros de encaminhamento, é um subtítulo. Além da questão das escolas no atendimento de crianças e adolescentes que enfrentam sofrimento psíquico, também as unidades básicas de saúde, as chamadas UBSs, precisam estar melhor preparadas. Este é um alerta que os pesquisadores fazem a partir das experiências recolhidas nas entrevistas realizadas. Eles perceberam um papel menos ativo dos postos de saúde
no cuidado direto dos jovens. É inegável que haja uma escassez desculpa, de profissionais diretamente ligados à saúde mental das UBSs. Esse é um elemento que foi percebido também nas entrevistas feitas no estudo. Essa falta traz efeitos significativos, né? Mas os pesquisadores alertam, os postos de saúde precisam fazer muito mais do que o simples encaminhamento para especialistas, que vão lá dar um remédio, que vão lá diagnosticar como transtorno, o que não é necessariamente até pela pressa, até pela finalização, pelo encaminhamento. Trata-se, segundo eles, de uma falta de compreensão por parte das equipes sobre suas capacidades de conduzir atividades relacionadas aos cuidados em saúde mental infanto-juvenil. E Agor completa: como os serviços da atenção básica são projetados como uma porta de entrada preferencial do SUS, pois são inseridos nos territórios e próximos às famílias, ou seja, é possível ir além do tratamento por especialistas de forma individual. Os pesquisadores dão exemplos de experiências que demonstram esse potencial, como o de uma UBS que realizou oficinas de massagens para bebês e rodas de conversa sobre saúde mental infantil. Uma outra unidade que estabeleceu parceria com profissionais de educação física e lideranças comunitárias, criou atividades esportivas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, o cuidado envolve, além das ações de tratamento, as de acolhimento, escuta ativa, promoção de saúde, atividades grupais, ou seja, em grupos, orientação familiar, ações territoriais e intersetoriais, discussões em equipe sobre casos, bem como toda uma construção de pertencimento de lugar social positivo, completa Iagor. São ações, lembra ele, que não necessitam de profissionais de psicologia, tampouco de médicos para serem realizados. Muito bem. Então, gente, esse é o texto. Espero que vocês tenham gostado dele. Passe esse texto para frente, deixe seu comentário, deixe seu like e assine o canal se você for novo por aqui, se você não nos conhecer. Colabora conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.